conhecer as novidades e tendências do universo tecnológico desse e dos próximos anos? Eu sei que você quer, então você está no lugar certo. Sejam muito bem-vindos ao Bluecast, onde a tecnologia encontra a vida real, gente. Eu sou Alberto Vicioso e hoje teremos um papo daqueles leves e direto ao ponto, que eu sei que vocês gostam. Eu tenho aqui o meu parceiro de Bluecast, Leandro Sibuca, especialista em TI e representante da Conversys. E hoje temos a honra de receber um dos principais nomes do setor de TI e cibersegurança do Brasil. Presta atenção, gente. Edgar Zatar, com mais de 23 anos de experiência em tecnologia e cybersecurity, reconhecido entre os top 100 executivos de TI no país e premiado pela IT Media como executivo de TI do ano e inovação líder por 3 anos consecutivos, tá bom? Desculpa, gente. Edgar, seja muito bem-vindo também ao nosso Bluecast de hoje. Obrigado. Gente, o Edgar vai compartilhar com a gente, o Edgar e o Leandro vão compartilhar com a gente as impressões sobre 2 dos maiores eventos de tecnologia do mundo, o Web Summit 2025 e RSA Conference 2025 também, esse ano que tá cheio de novidade, inteligência artificial bombando, e eu sei que você tá curioso e quer saber tudo o que aconteceu. Bom, vamos lá. Edgar, obrigado pela presença, cara, mais uma vez. Você poderia começar aqui contando um pouco da sua trajetória? Como é que você chegou nesse patamar de reconhecimento digital? Ser 3 anos consecutivo premiado com um prêmio tão importante. Legal. Obrigado aí. Acho que assim, a minha trajetória ela vem em cima de ambientes que me proporcionaram isso, né? Então, eu tive a grata felicidade de caminhar por algumas empresas e estar no momento certo. Acredito que tudo tem que casar, né? Tem que estar no lugar certo, com as pessoas certas. Então, eu tive esse privilégio de estar em grandes instituições, em alguns momentos que era necessário uma transformação, e a empresa queria essa transformação, e eu tive essa oportunidade. E ao longo da minha trajetória, ela não fica definida em cima de um segmento único, né? Então, eu tive passagens por turismo, por operadores de telecomunicações, call center, banco, fintech. Então, isso fez com que o meu perfil ficasse mais abrangente, né? Tive essa oportunidade. Então, eu sou grato pelos lugares que eu passei, pelas pessoas que eu conheci, e elas me ajudaram a chegar nesse patamar, né? Eu até fico muito grato e feliz quando eu olho para essa trajetória, vejo essas premiações, né? Então foram 3 anos consecutivos de Innovation Meeting ali, de Innovation Awards. Então é interessante a repercussão do mercado com relação a isso, mas eu considero muito isso a oportunidade que as empresas me deram, os times que trabalharam comigo ao longo disso, né? Então, eu gosto de falar que quando a gente recebe uma premiação dessa, não é só o meu trabalho, é a orquestração, né? É como se fosse um maestro de alguns times que me deram a possibilidade de desfrutar de grandes cases, de grandes oportunidades no mercado. Então, assim, eu até aproveito esse momento, mais uma vez, para agradecer todos os times que caminharam comigo ao longo desses tempos. Essas premiações são frutos disso. A minha trajetória ao longo de diversos segmentos, algumas pessoas acompanharam isso comigo, então a gente sempre tem alguma gestão, alguma liderança que a gente quer trazer para perto da gente. Então, um pouco da minha trajetória são as pessoas que estavam ali comigo. Eu vejo isso com muita importância e com bons olhos, porque o mais importante na minha carreira são as pessoas que estão à minha volta, né? Então, eu gosto de comentar que eu não me inspiro em grandes nomes. Eles são importantes para a tecnologia. São pessoas que ditam o mercado de tecnologia. Mas o mais importante para um gestor são as pessoas que estão com ele todos os dias. É com quem a gente aprende, é com quem a gente troca informação, é com quem a gente evolui e consegue traçar planos e conquistar objetivos. Que legal, ainda falou bonito, né, gente? Você tá vendo, né, Pedrão? Amanda, ó, Alex, você viu, né? O cara fala bonito, apresentou já assim, ó. Pá. Isso é muito legal, né? Porque isso comprova uma tendência que a gente tem visto ultimamente, que tem cada vez menos especialista, né? Não dá pra você ficar sabendo só uma coisa. Você tem que ter esse conhecimento cruzado, saber de tudo, porque tá tudo completamente interligado, né? Sim, eu vejo a questão assim, tecnologia, ela é a nossa vida. Ela em alguns momentos ela é o início, o meio e o fim. A gente vai escolher isso em determinadas posições.
Mas o que transforma isso, o que gere isso, o que muda isso são as pessoas que estão ali tocando esses negócios. A visão do negócio, acho que é mais importante hoje. A tecnologia é importante, mas o mais importante é a gente conseguir casar a tecnologia com o negócio. Legal. Então, a experiência de multissegmentos, ela traz isso para mim e fala assim, cara, hoje eu não sei nada de turismo. Como é que eu vou gerenciar uma equipe de tecnologia dentro de um turismo? Você mergulha no negócio, aí você fala, não, qual que é a jornada daquele negócio? É onde a tecnologia ela pode ser o início, o meio ou o fim, ou toda a jornada naquela empresa. Né? Então, isso acho que o perfil hoje do técnico, o perfil hoje dos especialistas, né? Eles estão não só na tecnologia, mas nos skills comportamentais. Perfeito. A gente vai falar aqui de algumas coisas de inteligência artificial e o momento que a gente está passando, mas a gente nunca pode deixar de lado o skill comportamental e o skill das pessoas, porque isso a inteligência artificial vai demorar um pouco mais para conseguir suprir. Para conseguir suprir, é verdade. E aí a gente chega num ponto crucial, que é a curiosidade, gente. Olha só, temos dois curiosos aqui na mesa, os caras que foram até essas feiras de tecnologia, porque eles são curiosos, querem saber o que está acontecendo. E vocês que estão aqui acompanhando o Bluecast também estão acompanhando porque tem curiosidade, querem saber. E eu acho que esse é uma das skills mais importantes para você não ficar estagnado, parado. Aí depois sabe por que você não evolui na sua carreira, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Edgar, você visitou a RSA Conference esse ano 2025. Qual foi sua percepção sobre o tamanho dela, diversidade de tecnologia e conteúdo? E o alcance global dela tem aumentado cada ano? Ela está estagnada, está diminuindo? Como que está? O RSA é um evento que a gente é praticamente obrigatório, né, para alguém de segurança, para alguém de cibersegurança. E é fantástica essa feira. Eu recomendo que quem ainda não conhece, né, pelo menos eu acho que todo mundo da área conhece. Se teve a oportunidade de ir, outro ponto você tem que gerar essa oportunidade. Mas eu vejo que o evento tem crescido a cada ano. Né? Esse ano a gente tem alguns números interessantes, acho que foram quase 45 mil pessoas. Então é um evento que move ali São Francisco, onde acontece. Então a área ali do Moscone Center, que acontece o evento, você vê que toda a cidade se movimenta para isso. Então você não consegue mais ir num restaurante do lado, a não ser que já está tendo reuniões, já está tendo sessões, já está tendo alguma coisa fora do evento, mas que faz parte do evento. As estruturas dos hotéis, toda a região é movimentada para isso. Então eu vejo esse crescimento, foi recorde, acho que 44 mil pessoas, mais de 630 ou 640 patrocinadores, então tem a área de stands do evento que tem muitos fabricantes, muitos parceiros ali, distribuições. Então você vai ver que o evento cresceu muito. Eu não me recordo agora a quantidade de palestrantes, mas o evento tem crescido a cada vez mais. Até porque a visão de cibersegurança ela tem se colocado mais evidente no mercado. É lógico que isso já acontece ao longo dos últimos 5, 10 anos, isso já tem esse tema já bem constante. Mas essa necessidade de se criar ali conexões, network, é uma coisa que tem acontecido bastante. Até o tema desse ano do RSA era muitas vozes, uma comunidade, muitas vozes. Então, muito voltado para assim, como é que a gente pode pegar esse tanto de coisa que está acontecendo no mercado, esse tanto de iniciativa, a inteligência artificial chegando entre aspas, já está bem evoluída, mas amadurecendo nesse momento com um tanto de outros temas importantes, com as vulnerabilidades que a gente tem vivido, com as oportunidades de fraudes que têm acontecido, de vulnerabilidades, como que a gente pode ter esse tanto de voz em volta, né? Sem falar na parte de pessoas mesmo, e como é que a gente pode ser mais assertivo nessa tratativa. Então, eu vejo que o evento tem crescido. Na última estatística que eu vi, o Brasil foi a segunda nacionalidade ali com mais pessoas. Então, a gente tinha o evento tinha 44, acho que 25 ou 26 mil eram americanos, e a segunda comunidade, com 1.000 e poucas pessoas, era o Brasil. Né? Então, a gente vê a importância disso, o crescimento disso, a boa visão disso no mercado,
e a necessidade dos técnicos, não só técnicos, mas gestores, de saberem se posicionar nesse meio. Acho que a grande dificuldade e a oportunidade que o RSA nos traz é a visão que os executivos de segurança hoje precisam ter um speech mais voltado para o negócio, um speech mais voltado para convencer os comitês executivos. Uhum. Então, esses eventos são muito bons para isso. A gente tem ali uma camada, todas as novidades de soluções, de ferramentas, elas são levadas nesse evento. Até algumas são lançadas nesses eventos pela oportunidade de falar, lancei a solução dentro do RSA. Né? Então, a gente tem ali uma quantidade de fabricantes e de soluções de todos os países. Então, acho que eram mais de 160 países representados ali. Legal. Então, você tinha soluções de segurança de Israel, soluções dos Estados Unidos, soluções até mesmo do Brasil. Você tem soluções de diversos países. Então, bem interessante o evento, na minha visão. Que legal. E aí você diz, né, a nossa comunidade ali, os brasileiros, a segunda mais presente, né, depois dos norte-americanos, claro. E aí, me veio uma curiosidade, porque a gente tem aquela impressão de que as coisas são lançadas nos Estados Unidos e demoram anos para chegar no Brasil. Isso está diminuindo com a tecnologia? Sim. Agora chega ao mesmo tempo? Sim, é bem rápido isso. Isso tem acontecido cada vez mais rápido. A verdade é que as empresas estão segurando lançamentos para datas importantes. Né? Então, o RSA, se ele não segura para lançar ali, já chega no Brasil praticamente no mesmo instante. O que vai mudar na solução em alguns aspectos é a forma com que a gente pode comercializar ela aqui ou contratar ela aqui. Né? Mas, com o passar do tempo, a gente vê que isso tem diminuído bastante. Você vê que algumas soluções, às vezes você não tem a forma de comprar ela numa distribuição brasileira, alguma coisa, mas você já pode colocar seu cartão de crédito, comprar ela na nuvem e usar aqui. Então, essa barreira de geografia, de entrega, até porque grande parte das soluções hoje elas são mais software do que hardware, elas são imediatas. A gente contrata ela na nuvem e já coloca para executar, a não ser que ela tenha alguma dependência de hardware, alguma coisa que a gente tem que importar para cá. Que legal, que legal. E quais são os seus pontos altos da RSA desse ano? Tem alguma coisa que você fala, putz, isso aqui foi impressionante? Olha, eu vou mais uma vez para o aspecto, primeiro ponto crucial, a oportunidade de estar num network qualificado. Legal. Esse é o ponto. Acho que 44 mil pessoas, você não vai conversar com 44 mil pessoas, mas você vai ter a oportunidade de, em determinado momento, eu tive algumas reuniões interessantes com o pessoal de Israel, com norte-americanos, com uma diversidade de cultura muito interessante, porque quando você está... É importante você estar no Brasil e entender a visão dos executivos brasileiros, e tínhamos fórum lá específicos para isso. Então, o RSA cria fóruns, salas específicas para segmento financeiro Brasil, segmento telecom Brasil. Então, você tem alguns fóruns especiais para isso que são muito importantes. Você não consegue reunir essa turma aqui em São Paulo de maneira tão rápida, por causa de agenda e tudo. E lá você está focado num lugar, num país diferente, num evento que está te proporcionando isso. Então, o primeiro ponto que eu acredito é esse network. Esse network é fantástico. O segundo ponto é a capacidade de você navegar por fabricantes que você não tem tanto contato hoje aqui e você pode pegar ali uma nova solução, desfrutar, fazer algum tipo de demonstração mais detalhada. Então, esses dois pontos, para mim, é muito importante. E, tecnicamente falando, a IA, né, a inteligência artificial, tomou conta de 40%, 45% das plenárias de palestras. Uhum. Então, a IA a gente está vivendo um movimento nos últimos anos que a IA ela começa a fazer parte muito viva no nosso meio. Antigamente eram algumas soluções, hoje está dentro do analista, está dentro do especialista, está dentro de consoles que o cara ele pode fazer com que a IA tome algumas decisões. Então, as palestras voltadas para a IA eram 40% do segmento do evento. E a gente olha muito para a detecção de resposta automatizada, muito para resposta de incidente, muito para olhar para o que a IA pode fazer. Acho que esse é um ponto que a gente pode depois detalhar em alguns outros pontos aqui, mas a presença da IA, a presença do aumento de vulnerabilidades para redes móveis, né, para mobilidade, para celular, para o famoso smishing, né, que ali é o phishing de SMS. Então, tem
toda essa visão que está se falando ali. E um ponto também, um terceiro ponto aí, só para resumir, para a gente não falar todos os pontos importantes, que tudo, né? Quando a gente fala de cibersegurança e fala com o cara de cyber, eu vou falar que tudo é importante. 100%. Então, 100% é importante nesse book. Então, a gente fica... Então, alguns pontos, né? A interação entre o homem e a inteligência artificial, entre o homem e os robôs, entre como é que a gente tem que fazer isso, como é que a gente vai tratar a governança disso. Né? Então, os fóruns, a gente começa a falar entre os executivos, fala assim, eu tenho que ter a mesma política. Eu tenho que tratar a IA como se fosse uma pessoa. Né? Ou então, assim, o robô ali... Que é mais seguro, né? Mais a gente não vai entrar nessa, mas é mais seguro. A gente mais seguro. tratar com respeito. Então, você vai... Então, eu vejo esses pontos, né? A IA, a questão dos ataques à mobilidade, à rede móvel, a celular e tudo mais, e essa interação, e aí, quando a gente fala de pessoa ali, entra também um quesito de gestão de acesso, que foi bem discutido. Então, como é que eu dou gestão de acesso para uma IA? Ela tem que ser igual à de uma pessoa. Como é que eu dou gestão de acesso para um robô? Tem que ser igual à de uma pessoa, tem que seguir a mesma governança, porque senão eu vou criar ali uma brecha, uma vulnerabilidade em cima disso. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, aí a gente deslancha numa série de oportunidades que o RSA trouxe para nós. Então, não que ele trouxe, são temas que a gente fala, mas a gente está mergulhado num ambiente que a gente está falando só disso e compartilha informações com todo mundo. Muito legal. E é isso, às vezes vem um ponto que você fala, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso ainda, né? Já te abre a cabeça para um monte de coisa. Mas não é só em São Francisco, nos Estados Unidos, que temos feiras gigantescas de tecnologia, não. O nosso querido Leandro Sibuca visitou o Web Summit, foi no Rio, certo? Exato. 2025 agora. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu comecei fazendo para o Edgar, para você, Leandro. Qual foi a sua percepção sobre o tamanho, diversidade de tecnologia e conteúdo da Web Summit nesse ano? Também está crescendo? Como que tá? Crescendo bastante. Primeiro, uma honra, né, estar aqui com vocês dois sempre. Essa lenda, dividir o palco com essa lenda isso, aqui. tamo É junto, um né? prazer gigante. E falando do Web Summit, fiquei surpreso, primeira vez que eu visito o evento, né? E já tinha ouvido falar muito dos anos anteriores, acho que é a terceira vez que acontece no Rio. É um evento escala mundial, né? Acontece em grandes cidades, Hong Kong, Vancouver, Doha, no Catar, Lisboa, e acontece no Rio de Janeiro com agenda já marcada para os próximos 5 anos, né? Uau. Então a gente vai ter o Web Summit garantido no Brasil aqui até 2030 e imagino que vai ser, pelo que eu vi, uma agenda que vai ser recorrente aí. E lá do evento, né, há muito tempo não ia ao Rio Centro, que é um lugar para eventos ali no Rio de Janeiro. É um lugar gigante, né? Ele tem, eu só acho que 8 pavilhões interconectados e o Web Summit estava ocupando todos os 8 para ter começar a ter uma dimensão da magnitude, né, do evento. Uau. E ali, entre os pavilhões, né, tinha um pavilhão só dedicado, né, um stage center para palestras maiores, né, de mais importantes, mais VIPs. Tinha um pavilhão fechado para palestras exclusivas, né, então, dependendo alguns crachás apenas acessavam aquilo ali. E o resto dos pavilhões onde tinha a feira e o evento, né? E o evento se trata de tecnologia e inovação, né? E ele gira em torno de startups. Então, ele não é um evento específico para mercado de infraestrutura, para mercado de cibersegurança. Ele trata a tecnologia como um geral, né? E eu fui lá, você falou bem, eu fui lá de curioso, ver o que tem aí de tecnologia que posso aproveitar, né? O que eu posso trazer para a Converse, para a nossa carteira de clientes. E ali, como eu falei, o evento gira em torno de startups, né? Então, tinham mais ou menos 1.400 startups apresentando novas ideias de tecnologia no evento. Legal. Né? Então, assim, basicamente um espaço para um monitor para cada startup. Haviam empresas mais consolidadas, né? Empresas maiores, também com ideias novas, empresas gigantes, como clientes nossos, como Vale, Petrobras, claro, né? Expondo lá também. E por trás disso, né, mega empresas como Google, Meta, enfim, todos ali participando desse ecossistema, né? Então, como eu falei, mais de 1.400 startups, mais de 500 investidores, mais de 100 países presentes. Né? Então, a diversidade de ideias de tecnologia que um evento desse traz é muito interessante, né? E aí,
falando, né, do que se tratava nessas startups, essa ideia, essa junção toda de tecnologia, né? Novas ideias e o grande ponto alto, né, inteligência artificial, como o Edgar falou. Aí, falando do Web Summit, eu vou chutar ali de 90% a 95% a conversa era IA. Uau. Inteligência artificial para todo tipo de solução, né? Como eu falei, não é um evento focado nem em cyber, nem em cloud, nem em infraestrutura, mas um evento de tecnologia em geral. Então, ali é muito interessante, né? Recomendei para o Pedrão aqui, né? Tá olhando aqui para mim e falando que vem você tem que estar lá, né? Por quê? Cara, dessa IA toda, uma grande parte marketing, né? Boa parte para turismo, né? Boa parte para tecnologia, infraestrutura, cibersegurança também, né? Mas, assim, todas as verticais, né? E por isso as grandes empresas estavam ali, como o Google estava presente, mas não como um stand, né? Ele estava por trás, organizando o evento, organizando o encontro das comunidades, né? E em palestras específicas, né? Então, toda essa combinação realmente foi muito interessante, né? Um evento de mais ou menos... são 3 dias de evento, tem abertura e o fechamento também, tem festas depois, encontros, mas assim, dá para passar 3 dias ali e não dá, como ele falou, não dá para falar com todo mundo, não dá para ver tudo, né? Porque tem as exposições, né? as empresas, as startups expondo, em cada pavilhão tem 2, 3 painéis de assuntos, e um atrás do outro, não tem break de agenda, né? Tem o stage principal, com palestras desde cantores a ministros, enfim, todo tipo de voz que está olhando, né, com algum foco para a tecnologia. E o evento vai. É uma agenda, quando você olha a agenda do evento, você fala, cara, é impossível acompanhar. Tudo. Porque você olha, deixa eu ver o que tem às 10. Às 10 tem, cara, 20 palestras diferentes, você não sabe para onde vai. Então é muito rico, muito impressionante mesmo. Que demais. É um Lollapalooza da tecnologia, né, cara? Por aí. Pra que palco que eu vou, onde que eu vou assistir, que desespero que dá. Né? Por aí. Mas que legal. E é legal ter um ambiente assim, com tanta gente, com tanta diversidade, né? Como vocês estão trazendo. Porque é isso, né? Criatividade é isso. Tem aquela velha máxima conhecida, né? Que é a história do Steve Jobs, que ele fez Por que bombou a Apple? Porque ele foi estudar caligrafia. E você fala, o que tem a ver? Mas o computador só tinha aquela mesma letrinha. Ele falou, por que eu não posso colocar uma letra diferente no computador? Vou colocar. Pronto, explodiu de vender. E a Apple virou o que virou, né? E teve alguma... Eu pergunto logo para os dois. Teve alguma palestra, keynote que vocês acompanharam, que vocês consideram assim imperdível, que ficou mais relevante, que vocês falam, procura esse cara, procura esse tema, que isso aqui, sabe, explodiu a cabeça de vocês. Teve alguma coisa assim nesse sentido? Eu sei que é difícil, né? Porque é tanta coisa que é difícil achar uma ou duas no meio disso. De fato, né? Como eu falei, né? Palestra atrás de palestra, né? Uma que me chamou bastante atenção foi da CTO do Google Cloud, né? O nome dela é Patrícia Florice e é brasileira, né? Ela trabalha lá no Vale do Silício e estava na semana do RSA, estava no Web Summit para dar palestra, né, para acompanhar um pouco, imagino que da equipe do Google, né, estava acompanhando tudo que estava acontecendo ali, né. Então, ela é CTO do Google Cloud, ela é PhD, enfim, tem um currículo fantástico, né, não a conhecia antes, então me informei ao assistir a palestra ali, e ela trouxe um roadmap da evolução da inteligência artificial, né, que era do que se tratava, né, do que estava acontecendo no evento. E esse roadmap foi muito interessante, né, porque ela falou muito do Gemini, né, do Gemini, do Notebook LM, que são ferramentas de inteligência artificial que o Google já disponibiliza, mas o que me chamou a atenção foi esse roadmap, né, na visão dela, imagina, CTO do Google Cloud, o que ela traz, né? E fiquei contente que algumas coisas batem com o que a gente está pensando como integradora, né? Como a Commerce pensa, o que a gente está trazendo de assunto para as nossas equipes internamente, como isso vai evoluir, como isso vai acontecer. Então, ela mencionou muito sobre os modelos, né, hoje de LLM, né, de Large Language, e a evolução, né? Colocando como uma linha do tempo. Lá vai eu começar a desenhar as coisas aqui, né? Eu faço muita curva de aprendizado, jornada, então vou começar a desenhar. Tá faltando só tecnologia, ó. E quando eu falo roadmap, eu já penso num datasheet, já vou fazer a linha do tempo aqui.
Mas o que ela colocou, né, que eu achei muito interessante, a gente usa muito os chats, os modelos, né, para a gente se informar como que a gente faz. E coisas que já estão acontecendo na feira, né, de modelos como inteligência artificial cognitiva. Né, isso já está acontecendo. Né? Ela colocou como roadmap, mas saindo dali, você passeando pela feira, você fala com uma empresa de marketing que está lá, ela já está operando com um modelo de IA cognitiva. Né? Talvez não na maturidade que ela está apontando ali, mas já está muito presente. Não é nem um início, né? Já é um modelo maduro, um modelo que você consegue contratar para utilizar. Né? Então, ela falou muito dessa inteligência artificial cognitiva, que é onde a inteligência artificial começa a interagir com o ser humano, né? Como um pouco do que o Edgar falou. Como que isso se identifica como uma identidade dentro do seu ecossistema, né? Dentro da sua rede, dentro da sua corporação. E essa inteligência artificial ela passa a evoluir com resposta e reação. Né? Ela tem percepção do que está acontecendo. A gente tem os modelos, né, LLM, que ele vai aprendendo, a gente está perguntando e os treinando ao mesmo tempo. Esse próximo passo de IA cognitiva, ele passa a ter reação, percepção, ele passa a interagir com o ser humano, né? Ou seja, estou me imaginando saindo lá do stage indo para a feira, quando você fala com uma empresa de marketing, por exemplo, falei com algumas, e ela já tem modelo que a gente conhece como URA, ou que muitas empresas têm como contratação de SDR para fazer prospecção de clientes, por exemplo, né? Muitas soluções de marketing atrelada a vendas. Né? Então, o cara, peraí, antes da gente conversar, escaneia esse QR Code aqui. Você joga o celular, escaneia. O que vai acontecer? O celular começa a tocar na hora. Já são vocês? Entende aí. Você pega o celular e uma inteligência artificial está falando com você. Né? Oi, Leandro, tudo bem? Aqui, e parece, os modelos estão tão avançados que parece realmente uma pessoa. E você fala, você gostaria de conhecer mais sobre uma solução X? Assim, gostaria. E ali eu fiz algumas pegadinhas para ver o quão avançado estava, né? Não dei respostas básicas só sim ou não. E a inteligência artificial reage às suas respostas, né? Então, eles têm modelos, tanto escrito, né, quanto falando, e outras soluções que por aí vai, né? Então, o mundo, por exemplo, que estava no mundo de marketing ali, vai muito nesse modelo do cognitivo. Né? Legal. E isso está no roadmap ali do Google. Né? E um próximo passo, acho que até que a gente vai falar disso mais para frente, é a IA Agent, né? Ou a IA com agentes, que é a IA baseada para um ambiente específico. Né? E aí, saindo do stage, voltando para a feira, muito se falava de cidades inteligentes, né? Ou seja, uma inteligência artificial que cuida de um ecossistema específico. Né? Numa cidade inteligente, por exemplo, o sistema de trânsito. Né? Uma IA gerenciando uma cidade grande, por exemplo, uma cidade pequena, você põe um grupo de pessoas e vai. Uma IA olhando um todo fica muito mais eficiente. E isso entre vários sistemas. Aí sai só do trânsito, a mesma IA olhando para câmeras, né? Olhando para outros viés de um ecossistema específico. Essa é uma inteligência artificial baseada em agente, né? Que a gente chama de agent. Seria um próximo passo nesse roadmap. E aí lá na frente, né, que eu acho muito interessante, né, aí, nos eventos também estão falando disso, evolução dos data centers, que os data centers precisam de mais energia, precisam ter maior poder de refrigeração, maior poder de processamento, porque já existe um maior poder de processamento, na verdade, para a chegada desses modelos de inteligência artificial. Né? Então já se fala, o próprio prefeito do Rio aproveitou o evento para colocar o Rio, posicionar o Rio como uma cidade onde serão construídos data centers, né? Como uma cidade tecnológica. Né? Então, um grande posicionamento que ele fez, aproveitou o evento para isso, e colocando, né, e apontando para essa evolução dos data centers para abraçar todo esse poder de processamento que a IA vai demandar. Né? E aí a Patrícia fechou o speech dela com uma coisa que acho que todo mundo da tecnologia está pensando, no modelo de linguagem mais avançado, né? Onde você sai do binário e vai para o modelo de probabilidades, né? Que é o processamento quântico. Sim. Então, lá na frente, você vê muitos assuntos quebrados. Os data centers evoluindo para receber grandes poderes de processamento.
né? A movimentação geopolítica, né? Tem aí o Trump tentando impedir a China de comprar silício, né, ultraprocessado para fazer processadores para que os Estados Unidos fique sempre à frente, né, nesse tipo de tecnologia. Então, juntando tudo isso, né, essa evolução, esse roadmap da IA, e aí nas palavras dela, né, os data centers evoluindo e abraçando esse processamento quântico, né, que eu não diria nem muito lá na frente, né, mas um modelo mais para agora. A gente vai ter um modelo, né? Eu sempre lembro do Exterminador do Futuro, né? Quando a não tem Skynet como a gente fugir disso, não tem como. Né? Matrix, entre outros, né? Assustador. Mas a gente vai ter, eu acho que em pouco tempo, uma grande revolução do modelo que a gente já vê maduro de inteligência artificial como na verdade, como uma grande ferramenta, né, de uso para os nossos trabalhos, né? Então, eu achei muito eloquente o discurso da Patrícia, né, esse posicionamento do Google quanto ao roadmap, porque ele amarrou tudo que o evento estava dizendo ali, né? Então, desde das soluções menores, né, as soluções de cidades inteligentes, né? Então, essa foi uma das palestras mais interessantes que eu vi lá. Que legal, que legal. Sabe que deve ter um ano, mais ou menos, alguma coisa assim, eu entrevistei um especialista em inteligência artificial e eu fiz a pergunta pra ele, a gente vai ser substituído pelas máquinas? Essas perguntas que a gente adora fazer, você adora também falar, meu Deus, o mundo vai acabar, as máquinas vão se revoltar contra nós. Ele falou assim, não, porque a inteligência artificial faz o seguinte, ela junta todas as informações que ela recebe e a partir dessas informações ela cria outras coisas. Eu falei, qual que é a diferença dessa pro nosso cérebro? Aí ele ficou assim, realmente. Mas com o salto quântico vai ser uma coisa impressionante, né? E você, Edgar, consegue também trazer? Não, até complementar o que o Sibuca... Complementar não, só por minha opinião. Acho que é assustador o que a gente vai viver nos próximos anos. Acho que a gente está num momento de amadurecimento, que as coisas estão caminhando rápidas, mas a gente ainda vê muita oportunidade, muita falha, muita questão ainda que não está sendo tratada ou então está sendo não exposta para nós agora. Mas acredito que de 3 a 5 ou menos tempo, 3 a 5 anos ou menos que isso, a gente vai viver uma transformação muito grande no mundo em si. Né? Não vai existir o médico que existe da forma que existe hoje. Não vai existir o advogado do jeito que ele existe hoje. Não vai existir o gestor de TI da forma que ele está hoje. Isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar de uma forma assustadora e, às vezes, como se a gente estivesse vendo algum filme ou alguma coisa que a gente viu no passado se realizando agora de maneira muito mais evoluída. Então, a gente vai passar por um cenário interessante aí, Sibuca. E eu gosto de pensar porque a nossa geração, todos aqui temos mais ou menos a mesma idade, né? A gente conseguiu trafegar nessa jornada ao todo. Né? Eu lembro de mainframe no passado, depois máquinas físicas, depois veio nunca vou virtualizar nada, virtualizamos tudo 2 anos depois. Depois não vamos levar nada para cloud, estamos tudo em cloud hoje. Né? Não vou falar com o robô, estou falando, não vou encostar, passou da era digital para touch, depois de touch para voz, hoje a gente está falando com a Alexa. Exatamente. A Alexa está respondendo inteligência artificial ou qualquer uma das plataformas. Então, assim, a gente, na nossa faixa, viveu tudo isso. Mas eu imagino os meus filhos, na nova geração que eles estão agora, já começando com essa loucura toda e com um gap de tecnologia, porque está amadurecendo essa IA ainda. Uhum. Então, esses dias, meu filho foi trazer uma redação, a gente foi ler a redação, eu falei, mas você não fez essa redação? Você não fez a redação, a IA fez a redação. Maravilhoso. Eu fiz, mas eu coloquei lá e ela melhorou. Entendeu? Então, assim, a gente está vivendo um negócio louco, né? Uma coisa que a gente vai assustar. O modelo que a gente pensa hoje não vai existir. E eu já fui um pouco contra isso. Não, mas vai mudar tudo. Mudar. Não tem como, né? Não tem como. Vai mudar e vai ser muito rápido. Então, só esse gancho, Sibuca. Acho que o Sibuca, você viu, ele foi do stage pra feira, cara, você tá... Não, ele passeou com a gente aqui. Você tá a gente dificultando a minha vida aqui. Faltou só meu óculos aqui pra poder fazer as coisas. E temos soluções de inteligência artificial baseada em realidade virtual para isso. Para isso, tá louco. Maravilhoso. E falando desses medos e pânicos que a gente vai viver, gente, aceita. Vai fazer a terapia e vai estudar sobre tecnologia e entre em contato com a Converses que resolve os seus problemas de segurança, tá bom?
Quais são as ameaças cibernéticas emergentes que foram mais comentadas pelos especialistas nessas feiras? Cara, assim, Alberto, a gente tá num cenário que não tem muita novidade. Tem novas tecnologias para fazer os golpes que a gente já sofria no passado, né? Então, o que evoluiu é a tecnologia que se usa para fazer aquilo. Mas a gente ainda fala muito nas vulnerabilidades do humano, da gestão de acesso que ele libera, da forma com que ele conduz, a forma com que ele cai no golpe do celular, ou da mensagem que ele recebe, ou da informação que ele imputa no portal sem validar. Praticamente são as mesmas coisas. O que mudou foi a eficiência e a tecnologia usada no ataque. Né? Então, e dessa forma, a gente tem que se preocupar em usar tecnologias melhores ou as mesmas para defender esses tipos de ataque. Então, eu não vejo. Talvez o Sibuca tenha uma visão de alguma coisa que eu ainda não captei, ou que eu não estou recordando, mas o que eu vejo é que a maioria das situações acontece ainda nos mesmos caminhos. Sempre uma vulnerabilidade humana, sempre começa numa engenharia social, numa senha fraca, numa gestão de acesso fraca, numa disponibilidade de serviços mal configuradas. Né? A gente vê, e assim, estatisticamente falando, a gente tem grandes pesquisas que mostram que ainda é um código mal escrito, né? uma aplicação mal configurada, uma gestão de acesso fraca. Então, acaba sendo as mesmas vulnerabilidades, só que agora exploradas com mais inteligência, com a IA que explora isso mais fácil. Né? Então, o que a gente tem encaminhado ao longo dos anos é o amadurecimento dessas defesas. Então, eu vejo que quando a gente começa a amadurecer essas defesas, a gente começa a usar a IA para nos automatizar, para responder um incidente de melhor maneira, de forma mais rápida, né? Para essa tratativa. A gente começa a sair de um cenário de monitoramento ali de verde e vermelho para um cenário de observabilidade mesmo. Um cenário que eu estou olhando o comportamento dos meus clientes, o comportamento das aplicações. Então, eu preciso entender assim, para fazer esse tipo de transação, financeira ou não, ou para esse tipo de aquisição, esse é um comportamento utilizado pelos meus clientes. Se esse comportamento teve alguma variação, foi mais rápido, foi mais repetitivo, foi mais incisivo, será que não é alguma coisa diferente de um humano ali por trás? Então, é esse tipo de análise que a gente começa agora a necessitar. E eu vejo que, falando um pouco do RSA, o RSA ele traz vários temas que eu acho que o mais importante de tudo não é uma única palestra, um único fabricante. É tentar consolidar tudo isso, é trabalhar com todas essas soluções para que elas resolvam um problema. Porque hoje a gente tem solução para todas as coisas. Só que a dificuldade da cadeira do cliente, do gestor, é como é que eu posso resolver o meu problema. Mas para resolver o problema eu tenho que acessar 10 plataformas diferentes. Não, eu quero isso mais fácil, eu quero isso de uma maneira que eu possa consolidar todas essas soluções e trazer uma resposta para ser mais efetivo. Você falou, para ser mais efetivo numa vulnerabilidade que está tendo agora, num ataque que está tendo agora. Como é que eu posso casar o CIEM com a observabilidade de maneira geral? Como é que eu posso fazer com essa observabilidade gere já uma automatização, uma automação a nível de resposta, né? Faz uma regra no Fire automático, faz uma configuração no AF, uma configuração no qualquer plataforma de segurança. Então, eu vejo que, falando de ataques, está vivendo eles mais evoluídos, os mesmos, mas de forma mais especializadas. E do lado que a gente precisa ter uma sinergia das soluções para defender isso da melhor maneira possível. Perfeito. E aí eu te pergunto, a gente está indo por um caminho em que o problema é o ser humano? Daqui a pouco a solução vai ser tira o ser humano. Eu acho que o ser humano ele ajuda muito nisso. Porque acaba que eu vou falar uma coisa que talvez ele é a peça inteligente. Pô, cuidado com a polêmica. Então vamos... Porque ele não pode ser retirado da jogada, porque ele tem uma ética mais avançada, ele tem um olhar para todas as coisas mais avançado.
A IA tem, lógico que a gente tem modelos a inteligência, o avançar da IA vai gerar em algumas outras coisas mais do que simplesmente analisar tudo que ela tem e trazer um resultado. Mas eu não vejo o homem fora da jogada. Legal. Eu vejo que o que ele faz e o que ele erra, é importante ele corrigir rápido. Mas o importante é que no errar dele, ele gera mais conhecimento. Tanto que existem culturas que buscam executivos que tiveram alguns fracassos na vida. Porque ele sabe que aqueles fracassos ele já aprendeu com aquilo e ele não vai repetir aquilo. Então, existem culturas, algumas culturas vão penalizar e deixar o cara isolado e ali nunca mais vou te contratar. Outras vão valorizar aquele cara e falar assim, opa, ele já passou por isso. Ele já sabe, a postura dele ter aprendido aquilo e não cometer aquilo de novo comigo é grande. Então, eu vou valorizar esse tipo de coisa. Então, eu vejo que o humano, ele nunca vai ser deixado de lado, ao meu ponto de vista. Porque ele tem características que a máquina ela pode evoluir, mas não vai chegar naquele ponto. E acredito que o homem ele é superior nessa avaliação, porque tem vários outros parâmetros para avaliar uma solução ou para avaliar uma tecnologia. Não sei, Sibu, o que você acha? Desde que a rede, né, o ecossistema é feito para servir ao ser humano, né, é necessário ter o ser humano operando ela por trás também, né? Então, tudo isso que o Edgar falou é fato, né? É uma realidade. Então, é importante porque quem está ali por trás, o usuário, né? Ou seja, ele está sendo protegido por todo o sistema de segurança, né? No nosso outro gravação, fiquei desenhando a jornada de segurança, né? Ou seja, todo o arsenal que a empresa precisa ter para se proteger. Mas, assim, o ser humano, né? É o operador, é a visão, é a ética, né? É quem está por trás ali para controlar esse sistema, né? Ele precisa estar bem treinado, ele precisa fazer parte, né? Disse isso muito, né, na outra gravação também. Ele precisa estar muito em sintonia com esse ecossistema todo, né? Para que tudo ocorra bem. Eu acho que não vai substituir, mas sim ele vai ter mais ferramentas, né? Eficientes, porque conforme evoluem os ataques, evoluem as defesas e vice-versa, né? Uma corridinha ali, né? Então, o ser humano é parte desse ecossistema todo, ele precisa estar treinado, precisa estar a par da evolução toda e precisa ter bons parceiros, né, ao redor dele para ir levando ele por esse caminho aí, para que ele fique sempre equiparado, né, ao nível de ataques que vai evoluindo e nível de defesa evoluindo. E assim vai, um aprendendo com o outro, para não ver quem ganha, né, mas é aquela briga do dia a dia, né, porque tem o lado escuro da força do TI que está ali tentando tirar vantagem, provar alguma coisa, né? Que é o que a gente vê todo dia, né? E tem o lado da defesa, né? Que é o que a gente está falando, que a gente trabalha para deixar tudo em operação e que a empresa continue focando, né, no core business dela e que tudo siga em paz. Mas tem sempre essa luta aí dos dois lados, né? Então, acho que o ser humano é parte fundamental e vai continuar sendo do sistema todo. Se Deus quiser, né? Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? Tá respondida aquela pergunta que você queria saber. Tá todo mundo falando assim, eu quero saber da tecnologia, e todo mundo... E ninguém fala que tá morrendo de medo de ser substituído. Não, cara. Você não vai ser substituído se você aprender o que tá acontecendo também. Isso aí, isso é o ponto. Isso aí. Não adianta você ficar parado no tempo, porque não existe mais aquele negócio de, eu estudo, eu trabalho, eu aposento. Você vai estudar pro resto da vida ou aí. você tá fora do mercado, não tem mais o que fazer, né? Isso aí. E aí, vou aproveitar aqui esse tema e vou perguntar. Vocês acham que a inteligência artificial está sendo mais utilizada para ataques ou para defesas hoje em dia? A gente vê ela sendo mais aplicada em defesas também por causa dessa necessidade. Porque, de repente, né, tem um ser super inteligente que pode ser utilizado tanto pelo bem quanto pelo mal, né? Como vocês bem colocaram. Acho que é equiparado. Acho que não tem nenhum dos lados que tem... que utiliza isso melhor. Acho que a gente tem grandes empresas já por trás da parte da segurança que utilizam a inteligência artificial e todos os novos meios com muita inteligência, com muita eficiência ali para isso, como também o lado negro da força, o lado de ataque, né? Então, esse lado
você vai ver muito esse crescimento contínuo. Porque eu acho que é a mesma solução que você usa para defender, e em alguns aspectos a pessoa está usando para ter informações para atacar. Né? Então, a tecnologia é a mesma, né? Só muda quem está usando ela para o bem ou para o mal, ali, como que tá. Mas para mim é equiparada. A corridinha ali, né? Um descobre alguma coisa, a defesa sobe, né? E vai um de cada lado, né? O lado negro e o lado da luz aí, né? Então é uma corrida bem equiparada mesmo, né? O que eu vejo, né? Como a gente tem falado aqui, né? As IAs vão evoluindo como ferramentas poderosas, né? Então os dois lados vão usá-la, né? E um ponto que eu vejo que tem acontecendo, principalmente golpes, né? A IA indo numa vertente muito forte para a engenharia social, né? Então, algo que eu tenho percebido é que a IA consegue captar o momento, né? Porque pode ser o cara mais especializado em cybersecurity, pode ter as melhores ferramentas de defesa. Se ele está no momento, que aí explora o lado ser humano da coisa, né? Máquina contra o homem, né? O momento do ataque pode ser decisivo, porque o cara pode estar num momento com a cabeça cheia, pensando num momento específico do dia, onde ele não está prestando a devida atenção no que ele está fazendo, e no movimento corriqueiro ele clicou onde não deveria, mesmo sendo um cara super de cybersecurity, né? Então eu vejo que as inteligências estão explorando muito esse lado, né? Ou seja, usando os algoritmos, toda a máquina que está por trás para pegar o momento certo. Porque o mesmo cara, num momento De atenção, normal do dia dele, cara, isso aqui é um golpe, tchau. No momento certo, é uma coisa muito impressionante. O cara cai, né? Então tá indo muito por aí. Então, claro, as ferramentas, a corridinha, né, que a gente está falando, vão evoluindo para evitar que esse momento aconteça, mas assim, como eu falei, pode ser um cara treinado, pode ter ferramentas, mas se a inteligência artificial consegue explorar o momento certo de fazer a gente fala de phishing, né, tem N tipos de ataque, o momento certo de fazer aquilo acontecer, ela faz a brecha, faz todo aquele sistema, né, a curvinha de novo, faz todo aquele sistema cair, porque achou o momento certo, uma janelinha que abriu naquele segundo para entrar e causar estrago no ecossistema todo, né? Então, eu vejo que está indo muito por aí e, claro, do outro lado também tá se pensando nesse tipo de defesa, né? Mas o momento da coisa acontecer está sendo essencial para os ataques serem mais efetivos, né? E é claro, né, que a gente está falando aqui dessas duas feiras gigantescas e tá todo mundo presente lá, né? Tanto defensores quanto atacantes. Tá todo mundo lá presente também. E sentando em reuniões e tomando um cafezinho com você, muitas vezes você nem sabe. E aí tem uma pergunta aqui. Porque quando a gente está falando aqui no nosso universo de tecnologia, né, de empresas, muitas vezes a gente separa, né? Não, isso aqui é uma coisa comercial, é uma coisa mais de B2B, não é uma coisa para o consumidor final. E aí a gente vai separando, não, agora eu estou falando para o usuário final, agora eu estou falando para o cara da tecnologia do celular dele na casa dele, agora eu estou falando pro gadget que ele usa no trabalho. Mas isso está cada vez mais misturado, né? O cara usa o mesmo aparelho para tudo. Ele trabalha, o iPad que ele tem, o tablet que ele tem, o celular que ele tem, é o mesmo gadget. Isso não está se misturando, né? Às vezes o cara que está sendo... Né, a gente tem uma engenharia social para atacar um CEO, por exemplo, né? Que o cara, às vezes, ele é um alvo melhor, né? Do que... até pelos acessos. O cara não pode cair quando ele tá no final de semana dele assistindo um jogo de futebol e isso invadir a empresa? É possível isso ou não? Me conta. Como que tá isso? Pra gente se desesperar ou a gente se acalmar? É muito possível, né? É o que eu tava falando, é um momento, né? O momento tem sido, né, um ponto para Então o momento não é só no horário comercial. É qualquer momento. Qualquer momento. É o momento. Porque a partir do momento, né, que vem, né, o que você comentou, né? Qualquer funcionário da empresa quer usar o próprio celular, né? Veio muito com a onda dos iPhones, iPads, né? O BYOD para dentro da empresa, né? Isso é parte de Shadow IT, né? Ou seja, quero usar recursos próprios, né?
como que a empresa controla isso, né? E aí entra naquele ecossistema de segurança, né? Então é importante que tudo que toque, né, o ambiente corporativo tenha algum tipo de olhar de cibersegurança para defesa, né? Porque para não deixar esse momento acontecer, para não deixar que, sei lá, um filho pegue um dispositivo que tem conexão Sim. com o mundo corporativo, instale um joguinho e aquele joguinho, na verdade, por trás tem um malware, né? Então, o ecossistema tem que olhar para tudo isso, de fato. A gente, como cliente, tem que ter essa defesa, né? Então, assim, acho que são duas coisas. Uma coisa é o treinamento que o executivo tem que ter. E aí a gente fala muito disso não só no treinamento do executivo, mas no treinamento da família do executivo. Então, quais são as políticas de threat intelligence que a gente tem que ter para o cara não se expor, para o cara não colocar na mídia social a rota que o filho faz para evitar um sequestro. Tem coisas básicas na segurança que às vezes não são executadas que a gente tem que começar a pensar. Por exemplo, se eu sou um executivo, um CEO de um banco ou de uma operadora e eu tenho informações publicadas e um sequestrador me segue nesse caminho. E eu percebo isso. Ou então eu sou abordado e esse cara entra no carro comigo e fala, vamos para a empresa agora. Como que a empresa está preparada ou o executivo está preparado para esse tipo de incidente? Né? Se eu chegar na empresa, por que talvez eu não tenha uma simples ideia de falar assim, se o executivo, a vaga do executivo é a 001 do estacionamento. Se ele parar na 003, está errado. Tem alguma coisa errada com ele. Uhum. Ele está acompanhado, tem alguém seguindo ele, tem alguém com ele. Então, protocolo de emergência. O executivo parou na vaga de emergência. Então, isso starta algum sinal dentro da segurança. A segurança tem que ter também um protocolo. Assim, cara, o que eu faço agora? Porque senão chegou, não. Eu só fui até a etapa dele parar na vaga errada. Deu um problema. Deu um problema. E aí? E O que eu faço? Dou uma multa? O que eu faço? Então, assim, qual que é a reação que a empresa tem que ter? Qual que é a medida que ela tem que tomar com isso? Então, assim, ela tem que ter um protocolo de resposta. E aí esse cara, talvez, ele vai chegar na máquina dele. Por que ele não tem um usuário, o mesmo usuário com um usuário, sei lá, com um pontinho a mais, com a primeira letra do sobrenome, que ele logou aqui, ele falou, opa, ele logou também com a senha que alguém está sequestrando ele, Então ele logou com essa senha, avisa aí, comportamento do CEO está errado, ele logou com a senha de emergência. Então tem alguém abordando ele, fazendo. Então tem toda uma série de processos de segurança voltado para a vida do executivo, voltado para algumas circunstâncias que tem que alarmar. Que aí a gente fala que não é só o verde e vermelho, mas, comportamento diferente, logo com a senha que está sendo sequestrado, ou que tem um cara com a arma dele, faz transferência da senha, faz aqui. Então, ele tem alguma forma. E ele tem que seguir o protocolo, senão ele vai morrer. Claro. Então, ele tem que seguir, ele vai acessar. Só que na hora que ele acessar o sistema, já vai ter luzinha vermelha. Fala, cara, tudo que ele fizer a partir de agora é uma fraude que a gente tem que detectar. Então, isso numa forma de treinamento, uma forma de criar processos de segurança para isso, e também na forma da segurança, falar assim, cara, o que é seu não pode ter login de pessoa. Então, você vai acessar, beleza. A gente recomenda que você não coloque informações. Se você quer colocar, coloque no seu dispositivo. Uhum. Então, se você for invadido ali, aí tem políticas de MDM, políticas de várias outras soluções de segurança para monitorar aquilo, mas que ele faça o acesso nas coisas dele. Então, assim, eu quero ter um celular, então eu tenho lá um MDM instalado e vou monitorar. Não quer? Você quer ter o seu acesso e tudo? Ok, então aqui não é responsabilidade, não assuma que vai ter esses problemas. Então você tem algumas coisas que você pode fazer, outras que não. E a gente tem que deixar, na verdade, a conscientização de tudo isso. Eu falo do filho a mesma coisa. A gente preocupa no executivo, mas a família do executivo tem que saber a exposição que ele faz, o que ele coloca no Instagram, o que ele coloca em mídias sociais, a rota que ele faz, as pessoas com quem ele anda, porque dependendo da situação, são pontos de vulnerabilidade que vão ser utilizadas para poder ter algum ataque corporativo no futuro. Que interessante. Que interessante. Tá vendo essas coisas? Vocês não ficam sabendo em qualquer podcast por aí. Aqui é com informação de quem sabe, de quem trabalha, quem tá com a mão na massa no dia a dia. Que legal, que legal. E tem algum case interessante de automação inteligente de fluxo de segurança que vocês viram nas feiras? Acho que é muito... Tá muito ainda... a maioria dos cases estão muito no padrão. Que são cases que estão trazendo... a resposta ao incidente de imediato, a criação de algumas políticas de segurança em algumas plataformas. Então, assim, está muito voltado ainda, no meu olhar,
a resposta de incidentes e automações. Então, muita coisa sendo automatizada, muita resposta de incidente e algumas coisas mais específicas de algum mercado. Mas eu olhei mais para esse sentido. Interessante. E Sibuca, você viu no Web Summit algum caso de automação para fluxo de marketing que foi interessante, assim, que você vai trazer para a gente? Sim, né? Tanto o fluxo de marketing quanto segurança, né? Como eu falei, né? N verticais ali, né? Marketing, conversei com algumas empresas, né? Para entender, né? Porque muita solução amarrada a vendas, né? Então, por exemplo, essa que eu mencionei foi uma muito interessante, né? Você escaneia o QR Code e a IA te liga e conversa com você, né? Você pode continuar aquela conversa até gerar realmente um lead para a empresa, para quem está contratando, para seguir em frente, né? Com algum projeto especificamente, né? Então, eu vi as ferramentas de marketing muito... o mundo de marketing, né? Esse fluxo aí muito... Todos eles ligados à inteligência artificial, acho que quase 100% do que eu vi ali. E todas as soluções, as IAs, trabalhando com essa automação, né? Uma sequência incansável para gerar lead, para fortalecer vendas, né? Então, eu vi uma grande onda para isso, né? E também, até aproveitando o gancho do que o Edgar estava falando, vi também algumas soluções... esses fluxos para cibersegurança também, né? Então, muitas boas ideias ainda... acho que ainda está na fase de amadurecer, óbvio, né? Eram startups, mas muita coisa boa até se propondo, e eu vou com certeza testar algumas delas, né? Tô em contato com o pessoal, porque gostei muito, achei as ideias muito arrojadas, muito promissoras, né? E eu quero testar, né, como integrador se aquilo está efetivo mesmo, porque colocar algumas estão prometendo substituir um SOC com uma inteligência artificial. De cara já, opa, é certeza? É isso mesmo? O cara bateu na mesa, é isso mesmo. Quer testar? Vamos lá? Aí, opa, falei, interessante, né? Então, claro... É um ecossistema, como eu falei, né? A gente sempre fala do ecossistema, muita coisa interligada, né? E essa eu acho, não sei se substitui, mas uma grande ferramenta para fazer essa proteção, né? Tudo que a gente está falando aqui, né? Antecipar uma possível invasão, né? Antecipar, acho que é uma das grandes chaves, né? Do lado de proteção, né? Ou seja... Começa, né, o Edgar explicou bem aqui um tipo de, não sei se engenharia social, mas um tipo de possível brecha que pode entrar no sistema de cibersegurança da empresa, né? Então, as ferramentas de IA, algumas que eu vi, tentam tanto antecipar possíveis invasões, porque ela vai monitorando, né, aquela mesma ideia que eu falei do cognitivo, do agent, né? Que fica monitorando o ecossistema. Cara, tem uma coisa acontecendo estranha aqui, ali e aqui. Será que isso não é a mesma coisa? Isso não é uma estratégia de um ataque diferente? Ou seja, algumas ferramentas podem olhar, isso não é nada, são pequenos eventos separados ou falsos positivos. Uma IA interligando as três, cara, isso é um possível ataque. Está antecipando um comportamento. Né? Então, uma inteligência artificial bem colocada num ecossistema já bem estruturado de cibersegurança pode antecipar muito estrago. Né? Então, também esse é um fluxo de automação que eu achei interessante, né? Tanto para cibersegurança quanto outras ideias em outras verticais. Né? Marketing, principalmente, mas trazendo, né, um pouquinho mais do que eu foquei lá. Essa é uma das ideias, algumas startups estão propondo esse tipo de solução. Com certeza isso vai amadurecer e eu com certeza vou testar algumas delas. Aí tá todo mundo louco para pôr a mão e testar, né? Isso é legal porque o teste de Turing, né, já foi superado, né? Que é o teste de uma inteligência artificial enganar uma pessoa e se passar por um ser humano. Agora tem gente que às vezes você tá falando e nem percebe, né? Quantas terapeutas estão sendo substituídos, né? Tem gente fazendo terapia com o chat GPT. Sim, os deepfakes, enfim, tá tudo embora, muito avançado. Né? Tudo já muito ficou avançado. Pra trás. E aí, eu queria pegar esse gancho. A gente já falou um pouco sobre isso. Vocês mencionaram sobre as pessoas trabalhando junto, em parceria das IAs. Mas eu queria agora fazer uma pergunta e condensar e aprofundar um pouco mais nisso. Edgar, você observou
evolução na integração das IAs com os SOCs, você que trouxe o SOC agora, como que tá isso? A gente está realmente trabalhando em parceria com algoritmos? Sim, sim. Como Isso, que tá isso já é real. Isso é. Porque a gente consegue. E aí você vai ter um casamento de várias soluções aí. Você vai ter observabilidade, trazendo a visão ali, uma visão proativa ali, preventiva. Essa observabilidade gerando automações para tratativa do ambiente, ou para bloqueio, ou até mesmo para disponibilidade, performance ali. E em cima dessas automações a gente vai ver também respostas preventivas e respostas a incidentes ali. Então o SOC hoje, casado com um ecossistema completo, CIEM e outras soluções, você vai ver cada vez mais a IA fazendo essa interpretação e essa automação, essa possibilidade de consolidar todas as ferramentas, trazendo uma eficiência para o SOC. Então, aquilo que tinha que ter um operador olhando para cá, um operador olhando para cá, agora esse operador vai acionar o terceiro nível ou um nível para poder fazer uma ação. Grande parte disso já está sendo resolvido pela inteligência artificial. Então, o SOC ele vai ter ele já tem, na verdade, você já tem grandes plataformas e soluções que já trabalham com IA e automatizam e trazem laudos, respostas, reports, já de maneira bem sucinta, objetiva e inteligente. Né? Então, a chegar ao ponto do que o Sibu comentou, futuramente talvez um SOC 100% IA seja uma visão. Então, já está, viu, Alberto? Já tá bem evoluído. Que interessante. E agora eu vou puxar lá, que você falou lá no começo, que isso é muito legal, o conceito de AI Agents, né? Os agentes autônomos com capacidade de tomar decisões operacionais. Isso apareceu nos debates nessas feiras. Como vocês enxergam o impacto nas operações de segurança no dia a dia das empresas? Como eu falei, né, uma IA inserida no ecossistema, né, já abastecida com um motor cognitivo, né, ela passa a ter esse reflexo de automação. Né? E ela toma decisão. Toma decisão, exatamente. A gente, né, mais para perto do mundo que eu conheço aqui, né, num ecossistema de SOC, por exemplo, né, onde você precisa concatenar diversas ferramentas para que aquilo se torne um sistema de defesa efetivo. Né? Uma IA com esse poder, né, trabalhando, né, claro, vai ter sempre os analistas, o Blue Team, o Red Team, o time de defesa, o time de simulação de ataque, enfim, mas com essa ferramenta para juntar tudo isso, porque é um ecossistema complexo. Né? As ferramentas são muito avançadas. Né? A gente opera, por exemplo, com grandes fábricas, né? Todas as maiores marcas do mundo. E assim, se a gente pegar só um pedacinho, já é super avançado. Tem um universo ali dentro de possibilidades, de mecanismos de defesa. Né? O nosso trabalho como boa integradora é fazer aquilo funcionar 100% a favor dos nossos clientes, a favor dos nossos contratos. Né? Então, uma IA com esse poder, né, do agente, né, com o motor cognitivo para ajudar os analistas de SOC a fazer esse ecossistema operar perto de 100%, é o mundo perfeito para um padrão de ciberdefesa, né, de cibersegurança. E aí, quando a gente fala de AI Agent, a gente está falando de um... Porque isso é engraçado, né? Eu falo, vocês são os especialistas, eu sou curioso, eu faço a parte do pessoal que está assistindo. Isso é um software. Certo? Vamos lá, se em algum momento eu disser algo já errado, já vão levantando bandeirinha aí. Uhum. Isso não precisa ser atualizado? Isso chega uma hora que não, está colocado e tem vida própria e vai embora e vai aprendendo dentro da empresa e nunca mais precisa ser atualizado e vai se tornando cada vez um ser, não sei se a gente não tem outra palavra, um ser cada vez mais poderoso e inteligente por si só dentro daquela empresa? Ele tem essa característica de aprender. Mas acredito não, você tem as atualizações necessárias. Fazendo um pareto bem simples, uma comparação bem simples, você tem ChatGPT agora 4.1. Então está sofrendo atualizações constantes nessa inteligência. Então é lógico que ela aprende e ela vai evoluindo. Porém, ela vai necessitar de atualizações. Ela tem um limite de aprendizado? Seria o quê? Um limite de...
Tá cheio, 100%. Você tem que comprar agora um HD externo. Não, com certeza, o software roda em cima de uma plataforma. E aí a gente vê já um movimento do mercado muito grande. Você vê GPU, você vê NVIDIA fazendo parcerias com grandes empresas de hardware. O poder desse processamento. E aí você vê toda a preocupação que a gente comentou no início. Data center, resfriamento. Tudo isso é um ecossistema que está sendo trabalhado. Por quê? Essas máquinas vão ter uma capacidade... vai ter que ser... talvez a gente desconhece a capacidade disso. A gente tem visões tipo Google, Microsoft, que tem data centers monstruosos em todo lugar do mundo, preocupado com latência, preocupado com o processamento. E você tem uma fábrica de processadores já com novas tecnologias, já com frentes importantes e inovadoras. Vem uma parte de data center, vem uma parte de, preocupação. Essas máquinas vão fritar. Como é que a gente vai fazer? Primeira vez, quando eu aprendi data center, há alguns anos atrás, não vou falar quanto tempo, mas há alguns anos atrás, o que a gente queria era não ter nenhum tipo de água próximo, nenhum encanamento. Hoje está falando de data center com encanamento, com água passando dentro das máquinas. Já pensou? E aí você pensa em vários sentidos, né? Estamos preparados para isso? Vamos precisar chegar nisso. Né? Então, a preocupação não é nem a tecnologia, a preocupação, de novo, volta a ser humano. Né? Então, tá funcionando, ótimo. Agora pensa o Severino ir lá fazer a manutenção do servidor e tirar o cabo d'água. Imagina o que vai acontecer. Então, a gente tem um cenário que a gente está olhando por vários aspectos e que isso tudo mostra que a gente vai viver um segmento. Para ter essa resposta que a gente falou nisso, para o médico não ser mais o médico de hoje, para o advogado não ser, para o técnico de tecnologia não ser. Essas máquinas vão ter que ser ilimitadas de poder de processamento para poder fazer tudo isso. Sim. Então a gente vai viver um cenário diferente. Então talvez os novos gargalos sejam o quê? Energia? Já né? Apagão na Europa, né? Já acho que a limitação, né? E até a gente está falando aqui, eu estou lembrando ainda da palestra que eu comentei, né? Lá do roadmap do Google, né? A limitação hoje, eu acho que é o físico, né? O data center, né? Ainda alguns estão, mas assim, o mundo inteiro está apontando para a necessidade de mais processamento, né? Maior poder energético. Os data centers precisam evoluir, sofrer um upgrade muito robusto para chamar aqui de nova geração de data centers, né? Se fala até em mover os data centers para regiões congeladas, né? Tipo Alasca, lugares assim, para tentar ir equilibrando, né, esse sistema. Mas falando de limitação, eu acho que a limitação agora é esse físico, né? É o poder de processamento, né? Por isso os Estados Unidos não quer deixar que a China tenha acesso ao mesmo silício processado que eles têm. Porque se tiver, dispara uma corrida gigante de poder de processamento, né? Como ele falou, né? Marcas como a NVIDIA, né? Que tem as GPUs à disposição. Esse ecossistema é o que está limitando, acho que a evolução da IA por enquanto, né? Mas nessa mesma palestra que eu mencionei, ela tem um slide que ela fala de data center a nível planetário, né? Ou seja, tudo conectado, né? E já mirando essa evolução, né? Então ela coloca, até eu lembro bem do slide que ela coloca, parece aquelas cidades do Star Wars, bem futurística mesmo, onde miram os data centers, né? Onde aí entra toda uma questão da corrida por minerais, coisas que a gente vê, temas geopolíticos, né? Mas está tudo mirando esse poder, né? Esse poder de processamento, de quem vai controlar o quê, né? Claro que as maiores potências querem ter, né, as melhores condições para isso, né? Então, essa combinação toda, né, de quem não tiver mais a limitação de hardware para deixar a inteligência artificial fluir, né, vai ter maior poder, né? Vai ter o maior poder em pouco tempo. Cara, isso é uma doida. Eu li uma matéria tem uns meses, eu não me lembro aonde foi. Péssimo, né, para dar informação. Mas estavam falando sobre construir data center na Lua. Cara, onde que a gente ia pensar um negócio desse, né? Mas você está falando de uma tecnologia que hoje Microsoft já, sei lá, tem mais de 10 anos que colocou aquele container debaixo no mar lá para poder resfriar e tudo. Você tem uma conexão agora de internet satélite, que
Elon Musk está colocando agora dentro dos aviões. Então, tudo muito conectado. Então, a possibilidade é imensa para todo lado. Então, essa questão do data center em lugares gelados, né? Você vê essa evolução. Eu passei num momento que a gente não queria mais colocar ar-condicionado, porque as empresas criaram servidores que trabalhavam 40 graus Celsius. Agora a gente volta para um nível de capacidade que não tem como isso acontecer mais. Vamos colocar água, o fluxo de água para poder minimizar isso. Vamos para a região gelada, vai para a lua. E, cara, o céu é o limite. Não, na verdade o céu não é mais limite. Então, a gente está vivendo um universo que a gente... É o que eu falo, de 3 a 5 anos a gente não vai reconhecer o que a gente está fazendo aqui. Que demais, né? E como que... Isso aqui a gente comentou também bem por cima, eu queria aprofundar um pouco mais. Shadow AI. Pam, 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 né? Cara. Tá vendo um novo problema, igual o Shadow IT? Shadow IT continua, né? Então, assim, Tá você tem um desenvolvedor lá, ele chuta sem querer o desktop e cai a aplicação. Então, Shadow IT é a questão do cara criar uma tecnologia paralela à tecnologia formal da empresa. Então, tudo que não é, entre aspas, oficial ou conduzido por uma área de tecnologia, mesmo que esteja de várias tecnologias, isso a gente considera o Shadow IT. Agora, o Shadow AI, né, é a quantidade de AIs ou de inteligências artificiais que tem na mão de técnicos, não só técnicos, não só da área de TI, mas da área jurídica, da área comercial, todo mundo usando sem um padrão, sem uma autorização, sem um licenciamento, sem nada, e isso gerando um barulho muito grande nas instituições. Então, assim, isso é uma realidade hoje. Como o lado cliente, isso é um problema também. Né? Então, a gente, além do problema tecnológico e de segurança, existe um problema no conhecimento das pessoas. Né? As pessoas já não conseguem mais escrever um e-mail, as pessoas já não conseguem fazer um documento, as pessoas já não conseguem ter skills básicas. Né? A gente vai viver uma era agora que o que eu acho que vai ser mais valorizado são os skills pessoais. Né? Porque a IA está fazendo um barulho muito grande na instituição e nas pessoas. Então, o Shadow IA, Shadow ali de inteligência artificial, isso é uma realidade que a gente tem, como cliente, começar a se preocupar em como controlar isso, em como que a gente vai deixar isso acontecer de forma formalizada e deixar de ser Shadow e isso ser uma solução da própria instituição para as pessoas. Então, esse é um ponto que já existe. Muitos usuários, óbvio, né? A grande maioria não tem a menor intenção de causar nenhum mal para a empresa, né? Ou seja, vai lá na internet, olhando o Pedrão aqui, área de marketing, né? Pedrão é um cara conectado, usa N IAs ali para fazer o trabalho dele. Só que pode ser que alguma coisa, né? Não é o caso do Pedro, porque ele é treinado pela área de cybersecurity da Converse, mas alguém pode pegar o famoso caso, colocar a culpa nos estagiários. Né? O estagiário pode pegar uma IA específica ali, cara, descobrir uma IA maravilhosa que faz uma análise X aqui que, cara, vai revolucionar o departamento. Sensacional. Isso está acontecendo o tempo todo. Né? Só que aquilo ali pode ter uma maldadezinha dentro, né? Cara, mas isso tá, né? O que ele estava falando, tá no padrão de segurança da empresa. Você podia usar essa ferramenta, né? Cara, por que não podia? Né? Geralmente a reação é essa, né? E cai muito naquela coisa de a gente fazia, né? Olhando mais para o passado, políticas de não instalar um software específico porque não é, né, padronizado corporativamente, né? Para as IAs é a mesma lógica, né? E até puxando nossa outra gravação, a gente falou muito de EDR, né? Huddle DR, enfim, exatamente para tentar ir mitigando esse tipo de risco, né? O Shadows, né? Shadow IA, por exemplo, ou Shadow qualquer coisa que não seja padronizado, né? Então, entrando na curva de segurança, na jornada, as ferramentas têm que olhar para IA também, né? Porque as plataformas podem ser desconhecidas, né? Então, cabe muito à empresa disponibilizar plataformas homologadas, né? Para o ecossistema dela, cara, essa IA aqui você pode usar, essa não, né? Ou essas aqui, uma plataforma específica que junte tudo, está homologado por nós. Tem
um nível específico de segurança, né, que cabe aqui no nosso mundo, né? Ou seja, o que a gente tem falado, né? Usuário bem treinado, né? Com o departamento de TI, com um olhar para isso, porque hoje em dia não pode bloquear, né? Você não pode bloquear esse tipo de recurso. As empresas dependem disso, não dá para negar mais. E a grande chave aí é homologar soluções para que os usuários trabalhem tranquilamente sem causar brecha de segurança, né? Que legal. Então, entra naquele ecossistema de segurança, no treinamento do usuário, né? E o departamento de TI precisa estar ativo com relação à homologação das soluções. Com certeza. Opa. E é claro, né, a gente aproveita esse momento para fazer aquele gancho maravilhoso. Você tá aí desesperado, arrancando os cabelos, falando o que, que eu faço? Vou tirar meu computador da tomada para não correr mais risco? Não é assim. Falando em segurança, a Conversys tem uma linha de arquiteturas pré-definidas, gente. Vai assistir o Bluecast, o primeiro Bluecast, a gente fala do The Blue Huddle. É o que você precisa de segurança. Não sabe pra onde você vai? The Blue Huddle. Anote se não, procura. A gente tá falando de arquitetura focada em cibersegurança e networking e de rápida implementação. Não dá pra ficar perdendo tempo, cara. Não dá pra você falar, eu vou começar agora pra no ano que vem... Tá... Não, já era, já caiu, tá bom? Tem um QR Code agora aqui na tela. Em algum lugar da tela tá aparecendo um QR Code. Você acessa ele e aí você pode conhecer toda a solução da Blue Huddle com essas arquiteturas pré-definidas. Você vai me agradecer depois. Aí você volta aqui e faz o comentário. Nossa, Alberto, ainda bem que você falou. O Edgar, o Leandro explicaram tudinho. Fui lá assistir The Blue Huddle. Pronto, repeti 800 vezes. Se você for atacado, a culpa é tua. Gente, para encerrar esse papo, que é super legal, adoro falar sobre tecnologia, né? Qual que é o maior desafio e oportunidade que vocês enxergam hoje para quem trabalha com tecnologia e cibersegurança no Brasil, depois de terem visitado esses eventos? Legal. Acho que desafios, cara, é constante e os maiores desafios continuam na gestão das pessoas. Então, assim, a gente tem um gap muito grande. A cibersegurança tem crescido bastante. A gente tem um gap ainda de profissionais nessa área. Então, isso é muito importante, a gente buscar profissionais que estejam atualizados e que sejam preocupados com com esse movimento que a gente tem visto. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter. Então, a conscientização, o treinamento, eu vou muito para esse lado pessoal. Então, porque as plataformas, elas vão existir, vão ter, cada dia, cada hora tem uma atualização e uma plataforma, uma solução nova saindo. O que falta são as pessoas preparadas para operar essas soluções. Então, eu vou muito na conscientização e nas pessoas. Esse é o ponto que eu acho que a gente tem que focar, até mesmo na interação delas com as novas possibilidades, robôs, IAs, o que tem pela frente aí. Que legal. E é interessante você trazer esse ponto, porque é isso, tá todo mundo desesperado que vai perder o emprego. Mas o que tem de vaga, o que não tem gente preparada para assumir, e com as empresas pagando bem, viu, querido? Esse é um problema executivo há 23 anos aí nessa cadeira. Então, sempre é um problema. A gente não consegue achar as pessoas certas, né, com os skills corretos. A parte técnica, a gente vai treinar. As empresas vão investir, vão chamar parceiros que nem a Converse para poder fazer a mentoria ali, a consultoria, implantar serviços, mas o skill da pessoa mesmo, daquele cara conhecedor, daquele cara que busca, daquele cara que sabe que vai ter desafios constantes e que vai ter que realmente aprender a aprender. Que tem que estar o tempo inteiro aprendendo, o tempo inteiro olhando para essas inovações e falando, cara, como é que eu aplico isso para dentro do negócio? Como é que eu posso fazer a empresa que eu trabalho ser mais lucrativa? Eu sou o cara da TI, sou o cara de... Sabe, cara, você pode fazer com o seu trabalho aquela empresa ser mais efetiva, mais eficiente em algum aspecto, se você entender o seu papel ali, como que você pode influenciar. Então, eu vou muito para esse lado. Para as pessoas se treinarem, para as pessoas olharem para isso e terem prazer em trabalhar com isso. Eu encontro muita gente, e muita gente me pergunta sobre trabalhar com isso. Eu falei, cara, se você olhar para isso como finanças, vai ser outra profissão. Porque isso aqui não é a grana, a finança, o dinheiro é uma consequência. O mercado está cheio de vagas, cheio de oportunidades.
se você ter consciência de aprender a aprender sempre, você vai ser bem sucedido na segurança. Tá vendo? Abriu e fechou com... Você podia enquadrar isso que ele falou aqui, gente. Imprime, põe num quadro na sua empresa. Leandro, vou pedir para você, antes de pedir as palavras finais e os contatos do Edgar, e você, nosso parceiro de Bluecast aqui, para deixar uma mensagem para o nosso companheira que está nos assistindo. Acho que a mensagem, né, acho que amarrando, na verdade, tudo que a gente olhou aqui, né? Então, a gente tem, né, a gente falou de 2 grandes eventos aqui, né, no Brasil, tem acontecido cada vez mais eventos de segurança, né? E todos lotados, né? Uma coisa está chamando a atenção, assim, recentemente a gente teve um outro no Rio de Janeiro, né, acho que foi semana passada. A mensagem que o pessoal tava mandando de lá, que, cara, não dá nem para ficar dentro do lugar, de tão cheio que tava, né? Então, assim, muito o que ele colocou muito bem as pessoas estão buscando, né, esse aprendizado. A demanda tá altíssima por profissionais, gente especializada, né? E os eventos têm feito muito sucesso, né? A gente tem um MindTheSec aqui, que é um reflexo do RSA para o Brasil, por exemplo, que a gente vai participar esse ano, né, como expositor ali com estantes. E a gente tem visto, eu tenho visto essa lotação nos eventos, né, de profissionais tentando buscar amarrar tudo que a gente colocou aqui, mas de forma eficiente, né? Acho que esse é o grande segredo, né? O que eu tento colocar na mesa, né, dos nossos profissionais a gente tem as melhores marcas do mundo aqui à nossa disposição para oferecer para os nossos clientes, mas estamos fazendo cada uma delas trabalhar eficientemente uma com a outra, né? Os projetos que a gente está colocando para os clientes estão eficientes, né? Então a mentalidade do profissional tem que estar muito virada para isso, porque as ferramentas são fantásticas, elas têm que trabalhar num ecossistema equilibrado, né, para ser eficiente. Então a grande mensagem, né, amarrando com o que o Edgar disse, o profissional capacitado, mas com esse olhar para o ecossistema todo, para a jornada, né? Como eu falei, né, eu sempre falo da jornada, que é aquela coisa, né, do Brasil, o cara não tem o dinheiro para investir em tudo ao mesmo tempo, ele tem é difícil se proteger com o dinheiro disponível. E como é que eu faço? Eu já tenho algumas ferramentas aqui. O nosso primeiro dever, né, como integradora é ver se as ferramentas que ele tem já estão num nível muito alto, né? E aí amarrar o restante do ecossistema e olhar também para os profissionais e olhar para as novas ferramentas que a gente tem à disposição para ele sempre estar sempre falo do score, né, de segurança, para ele estar sempre num score de segurança muito alto, né? Então olhar para o ecossistema como um todo, né, desde do profissional até a ferramenta mais avançada, para que isso fique bem equilibrado a favor dele, né? E essa é a nossa missão como consultora, né? Como consultoria, de ajudar o cliente nesse ecossistema, equilibrar esse ecossistema da melhor forma. Legal demais, gente, tá vendo? Leandro Sibuca trazendo aqui conhecimento e mostrando que a Converse faz o quê? Ela faz a tecnologia funcionar no fim das contas, gente. Não adianta ter um montão de coisa separada. Isso aqui é legal, isso aqui é legal, isso aqui é legal. Você pendura e não funciona nada. Não. The Blue Huddle, vai lá, vai descobrir o que é. É o melhor das tecnologias trabalhando para você, tá bom? Leandro, obrigado pelo seu tempo, por essa conversa. Prazer. Mais um Bluecast aqui com a gente. E Edgar, cara, que papo bom, quanto conhecimento, obrigado. Deixa aqui seus contatos para quem quiser te acompanhar online. Legal. Primeiro, obrigado, Alberto, obrigado, Sibuca. Obrigado, Pedrão, aí pelo convite, por todo o pessoal da Converse. Meus contatos você vai me achar fácil aí, Edgar Zattar, né? Z-A-T-T-A-R. Você vai me achar no Instagram, você vai me achar no LinkedIn. A gente procura ali sempre deixar algum conteúdo de relevância com tudo que a gente participa. Então, sempre está nesses eventos de ponta de grandes fabricantes. Então, lá você vai encontrar um pouco do Edgar blogueiro, o marqueteiro, influencer, que vai ali posicionar com relação a novidades. E é um prazer novamente estar aqui com vocês. Então, obrigado aí pelo convite e um ótimo bate-papo. Tá com você, Alberto, tá com o Sibuca, que é um companheiro aí de estrada. Então, é isso. Obrigado, obrigadíssimo pela presença de vocês, por esse papo tão maravilhoso que a gente teve.
E é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar nesse bate-papo cheio de informação e tecnologia, direto da fonte, hein? Aqui com quem sabe, quem tá com a mão na massa. Cuidado com os lugares que vocês acompanham pela internet, que tá cheio de mentira, viu? Tá precisando de soluções de segurança, inteligentes e com valores justos. Eu sei que você quer valor justo. A Converse está preparada para te atender e te ajudar. Então entre em contato e se impressione com as soluções da Converse. Eu sou Alberto Viçoso, esse foi mais um Bluecast e a gente se vê no próximo programa.